Eu pedi para vocês abrirem as Bíblias, o pessoal do online aí, para a gente já ir acompanhando o texto ao longo da aula. Eu não coloquei não copiei o texto para o slide para não ficar muito cheio, então a maioria dos textos só vai estar a referência para a gente poder conferir. Então, tratando do propósito, a gente começa com algo muito claro que Judas já deixa no livro dele, que é uma declaração no verso 3 do livro dele, em que ele vai falar que ele planejava escrever para os irmãos, que nós futuramente já vamos ver quem podem ser esses irmãos, os destinatários da carta, e embora ele planejasse escrever sobre a salvação, sobre a vida na fé, ele entende que é necessário escrever acerca de outro assunto e insistir que eles defendam a fé de uma vez por todas que foi confiada ao povo santo. Então, o propósito ele está ali no meio de combater heresias que estavam surgindo dentro da igreja. E aí eu peguei a frase do Carlos Oswaldo, tá aqui o livro dele, quem quiser dar uma olhada. A grande parte da aula foi tirada um pouco do livro dele e também do comentário do F.F. Bruce, que ele diz o seguinte acerca do propósito de Judas: estimular os crentes a defender a fé cristã contra o antinomianismo, recapitulando o juízo de Deus sobre os hereges, revendo o caráter dos adversários e relembrando-os dos seus deveres frente ao erro. Então, essa é uma frase um pouco sintética do Carlos Oswaldo acerca do propósito de Judas ao escrever a carta dele para os seus destinatários. Então, está ali no meio defender a fé, e daí ele cita o antinomianismo, que é a heresia que ele está se referindo, e ele fala sobre o juízo de Deus, que é outra parte que a gente vai destacar. Ele fala sobre o caráter dos falsos mestres, e ele também relembra os deveres dos cristãos frente ao erro que estava entrando na igreja. Qualquer pessoa que quiser falar, principalmente daqui do nosso presencial, pode levantar a mão ou me interromper que a gente continua. E também do online, fala alguma coisa que a gente escuta. E daí o Carlos Oswaldo ele traz algumas palavras-chave. 3 palavras que vão nos servir para tentar entender o propósito geral do livro. Então, para Judas tentar alcançar esse propósito, ele vai usar 3 ações. Primeiro, ele vai recapitular aos seus leitores o trágico destino daqueles que desobedecem à palavra de Deus. Depois, ele vai rever o caráter, a conduta e a condenação dos hereges, desses falsos mestres que ele está combatendo. E, por último, ele vai relembrar aos irmãos a necessidade deles estarem conscientes do problema da heresia e também de serem compassivos ou serem misericordiosos com os irmãos que estão dentro da comunidade, mas que estão vacilando na fé. E isso é um ponto importante para a gente perceber no livro, que ele vai fazer uma distinção muito clara entre falsos mestres, entre hereges e entre aqueles que estão em dúvida na fé, entre aqueles que estão vacilando na fé. Então, ele estabelece uma distinção tanto na forma como os irmãos devem tratar os hereges e os falsos na fé, e como nós devemos lidar com esse problema dentro da igreja. Então, tendo em vista o propósito, e a partir do que aquelas 3 frases que o Carlos Oswaldo trouxe, de recapitular, de rever, de relembrar, a gente vai então para uma divisão que a gente já tem visto João fazendo em todos os outros livros, e aqui não vai ser diferente. Então, eu dividi o livro de Judas em 4 partes. A primeira parte é a introdução e a saudação, que vai do verso 1 ao verso 2. Depois é uma exortação contra os falsos mestres, que vai do verso 3 até o 16. Então, vocês percebem que grande parte do livro ele vai se referir aos falsos mestres. A parte 3 é um estímulo ou também uma exortação aos irmãos para que eles perseverem na palavra de Deus, para que eles obedeçam a palavra de Deus. E, por último, é uma oração final e uma doxologia,
e a gente vai ver no final também. Então, primeira parte, introdução e saudação. Judas, ele se apresenta como o servo de Cristo e também como irmão de Tiago. É uma apresentação bem curta do que a gente já está acostumado, por exemplo, com Paulo. Paulo fala bem mais acerca dele mesmo. E isso não quer dizer que Paulo seja, nesse sentido, vaidoso, mas Judas é bem sucinto e um tanto humilde quando ele se refere a ele mesmo como um servo de Cristo, em outras versões como um escravo de Cristo, e também como irmão de Tiago. E logo a gente vai ver quem seria esse Judas, quem seria esse Tiago. E ele identifica os leitores dele, apesar de não ser específico na forma como ele trata os leitores dele, mas ele se refere como aqueles que foram chamados por Deus e que o Pai os ama e os guarda sob os cuidados de Jesus Cristo. E por último, na saudação, ele deseja que eles tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Então ele deseja capacitação divina para com os seus irmãos. Então uma introdução bem curta, saudação bem curta de Judas. Depois, como a gente já viu, ele vai para o propósito, a declaração do propósito inicial que ele tinha com o livro, e depois com o propósito realmente da carta. Então, ele planejava escrever acerca da salvação, mas tendo em vista o perigo que aquela igreja estava passando, ele então decide escrever sobre o perigo dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Então, como o Carlos Oswaldo destacou, para cumprir esse propósito, ele vai tentar recapitular, rever e relembrar. O que é que ele vai recapitular? Ele vai recapitular na mente daqueles leitores alguns exemplos de condenação e de julgamento de Deus na história de Israel. Então, ele vai lembrar para aqueles irmãos da incredulidade do povo de Israel depois que eles saíram do Egito, que apesar de Deus ter resgatado esse povo, muitos foram incrédulos e infiéis ao Senhor. Então, ele vai relembrar aos irmãos a condenação e o julgamento desse povo. Ele também vai lembrar da insubordinação de anjos em relação a Deus, que não desejaram que desejaram a autoridade de Deus e por isso foram rebeldes e insubmissos ao próprio Deus. Depois, ele vai relembrar a imoralidade de Sodoma e Gomorra. Então, esses são textos e passagens do Antigo Testamento em que ele vai relembrar, vai recapitular na mente daqueles irmãos que foram exemplos de condenação e de julgamento. E ele vai tratar esses exemplos futuramente em relação aos falsos mestres. Então, incredulidade de Israel, insubordinação de anjos caídos e imoralidade de Sodoma e Gomorra. Então, essas três características são bem importantes para a gente entender o caráter, para entender a conduta e as convicções dos falsos mestres. E para Judas fazer a gente entender isso, ele traz alguns exemplos na história de Israel. Depois, ele vai para a revisão. Então, ele falou, existem esses exemplos na história de Israel, e da mesma forma, e essa é a expressão que pelo menos está aqui na minha Bíblia, na Nova Versão Transformadora, da mesma forma, os falsos mestres agem. Então, o Carlos Oswaldo ele destaca um padrão histórico, um padrão na história de Israel para a ação desses falsos mestres, tanto em sua conduta, tanto em seu caráter, tanto também em sua condenação. Então, assim como Israel foi incrédulo, assim como os anjos foram insubordinados e rebeldes, assim como Sodoma e Gomorra foi imoral, da mesma forma, os falsos mestres, em sua conduta, em seu caráter e também em sua condenação, estão sendo. E daí ele entra no verso 12. Veja que eu já caminhei bastante no texto. No verso 12, ele vai trazer, então, a partir dessa revisão do proceder desses falsos mestres, ele vai demonstrar que eles são perigosos para a igreja. E ele vai usar uma série de ilustrações que... Bom, a gente parou aqui quando eu destaquei que após Judas recordar na mente dos irmãos que esses falsos mestres também foram condenados por meio de profecias, ele então vai encorajar a esses irmãos para que eles obedeçam a palavra de Deus. E então, essa parte do verso 20 até o 23 é grande parte das aplicações que nós podemos tirar desse livro de Judas. E por último, ele então vai trazer uma oração final, uma doxologia, que ele tenta trazer ânimo aos crentes, a esses irmãos, para que eles lutem contra as heresias. Ele vai repetir novamente a promessa que ele fez no verso 2 de proteção contra
que eles seriam protegidos pelo Senhor, que iria guardar eles até o dia de Cristo. E, por fim, ele traz uma doxologia, que é quase um hino de louvor, nos versos 24 a 25. Então, é uma parte muito bonita desse livro e pode ser bem importante para a gente ler depois no final, que é bem bonito. Então, essas foram as divisões do livro de Judas. 4 divisões, uma introdução bem curta, uma exortação contra os falsos mestres, bem longa, depois um estímulo para que os irmãos perseverem, para que os irmãos obedeçam, e, por fim, uma oração final. Então, é uma carta bem curta, bem sucinta na introdução e na conclusão, mas que dedica grande parte do seu texto a estímulo e também a exortação contra os falsos mestres. E daí o Carlos Oswaldo ele traz também uma mensagem, que em tese é uma frase que ele tenta resumir a mensagem desse livro. E para ele defender a fé do erro exige consciência dos desígnios de Deus para com os hereges e dos deveres do crente em tempos de heresia. Então, é parte daquilo que ele já havia falado, que defender a fé exige consciência dos nossos deveres, mas também exige consciência de nós acerca daquilo que Deus designou para com os hereges. E ele vai demonstrar que foi julgamento, que foi condenação. Então, a gente tem que ter na mente essas duas coisas. Defender a fé exige que a gente lembre que Deus já condenou esses falsos mestres, que eles já estão condenados pela própria palavra de Deus, mas que principalmente isso exige de nós certas ações para com a igreja, certa vigilância para com aqueles que estão ao nosso redor. Então, essa é a mensagem do livro de Judas, na ótica do Carlos Oswaldo, e que eu achei bem essencial para a gente ver aqui. Então, algumas palavras-chave, como o João gosta de trazer, que são temas, conceitos e palavras que são discutidas ao longo do livro. Primeiramente, defesa na fé. Fica bem claro que ele está tratando acerca disso, ele está rogando que os irmãos defendam a fé. Ele vai trazer muito, repetidas vezes, falsos mestres, falsos ensinos, indivíduos perversos. Então, ele vai tratar muito sobre os falsos mestres. Ele vai tratar sobre as falsas doutrinas que esses falsos mestres pregam. Ele vai falar principalmente sobre desobediência e também sobre obediência. Ele vai falar também principalmente sobre julgamento e condenação da parte de Deus com essas pessoas. Ele vai falar sobre o proceder da igreja. Então, ele fala sobre o erro desses irmãos, desses irmãos não, mas desses indivíduos, e ele vai falar da forma como nós devemos agir. Nós, os irmãos, devemos agir nesses tempos. E, principalmente, ele fala sobre compaixão e misericórdia. Ainda que uma carta tão pesada, nesse sentido, contra os falsos mestres, de condenação, falando que eles já estão condenados, é também uma carta que vai tratar sobre compaixão e misericórdia, principalmente com os que estão ao nosso redor. E também alguns personagens que são poucos, mas que são essenciais para a gente entender o geral da carta. Primeiro, Judas, que ele se refere, ele mesmo no começo, eu, Judas, escravo de Cristo, escravo de Jesus Cristo, e que também é o autor da carta. Depois, como personagem, a gente tem os destinatários da carta, as pessoas a quem Judas escreveu. E, por fim, o personagem que é mais discutido, que são os falsos mestres. Principalmente nessa carta, em comparação com a carta de 1 João, 2 João, 2º e 3 João e Filemon, que foram cartas que a gente viu anteriormente, não há citação nem referência a ninguém nessa carta, além de Judas e Tiago. Então, não existe outro nome sendo destacado aí em relação ao contexto dele, do Novo Testamento, nessa carta. E apesar de ser um público específico, nós sabemos que ele escreveu direcionado a um público específico, essa carta se tornou, por causa dessa não citação de pessoas, como é, por exemplo, a carta de Filemon, que foi destinada a Filemon, se tornou uma carta geral, que pode ser aplicada a nós hoje também. Então, tratando dos personagens, alguém tem alguma pergunta até agora? Alguma consideração, algum comentário? Ok. Então, tratando do principal personagem da gente, que é o autor, ele se refere a si como Judas, e ele destaca que ele é escravo
em outras versões, servo de Jesus Cristo. Ele diz que ele é irmão de Tiago e ele não elenca, ou seja, ele não traz para si mesmo alguma autoridade eclesiástica. Por exemplo, como a gente viu em 2 João, João se refere a ele como presbítero, é como se fosse um cargo ou uma função dentro da igreja. Judas não, ele traz como servo, como escravo de Cristo. Isso a gente percebe que ele não elenca para si nenhuma autoridade, nenhuma função dentro da igreja. Mas quem é esse Judas? A gente sabe que Judas é um nome que está relacionado principalmente ao Judas, o traidor, Judas Iscariotes, mas também é um nome que é dado a 5 indivíduos do Novo Testamento. Tirando o Judas Iscariotes, que a gente sabe que provavelmente não foi quem escreveu essa carta, então a gente está discutindo a autoria nesse ponto. A gente sabe que Judas, ele se suicidou, então não foi ele que escreveu essa carta. E sobram para a gente 4 indivíduos. Um deles é o discípulo de Jesus, que é dito que é o Judas, o filho de Tiago. Então, esse Judas aqui se diz como irmão de Tiago, e o discípulo de Jesus se diz como filho de Tiago. A gente também tem um Judas, que foi uma pessoa a quem Paulo recorreu em Damasco. Então, se vocês lembrarem lá da passagem de Atos 9, acredito eu, em que Paulo está no caminho de Damasco, ele fica cego por causa do encontro com Cristo, ele se hospeda na casa de um Judas. Então, existe também esse Judas. Existe o Judas, que foi um companheiro de Paulo em suas viagens. Ele levou a carta do Concílio de Jerusalém para Antioquia. Então, ele foi... Acho que é minha mãe. Ele foi um desses cooperadores de Paulo. E, por último, a gente entra no que é bem possível que seja o nosso autor, que é Judas, irmão de Tiago, filho de José e de Maria. Bom dia. Não, senta aí, pô. Então, é bem possível que esse Judas e esse Tiago seja desconhecido da gente. Mas não existe nenhum problema na gente aceitar o que a tradição costuma acreditar, que esse Judas é filho de José e Maria, irmão de Tiago e, portanto, irmão de carne de Jesus. Se vocês quiserem conferir, tá as referências aí em Mateus 13, 55 e Marcos 6, 3. E o fato da gente ter essa probabilidade de que esse Judas seja o irmão de Jesus e ele se referir a si como irmão humano de Tiago, revela essa humildade que provavelmente o autor teve em não reivindicar algum laço carnal com Cristo, mas se referir a si mesmo como servo, como escravo de Jesus. Então, apesar dele provavelmente ser o irmão de Jesus, de conviver com Jesus na infância, ele não traz para si essa característica. Ele se refere a ele mesmo como o escravo, como o servo de Cristo. E isso a gente pode pensar que na infância de Judas, enquanto Jesus estava em seu ministério, a gente percebe uma relação meio conturbada entre os seus irmãos, entre os seus familiares, para com Cristo. Então, nessas passagens aí, vocês podem perceber, talvez isso possa revelar para a gente por que Judas não se sentiu confortável em se relacionar com Cristo de outra forma, mas sim como escravo, como servo. Então, a gente já entendeu que é um autor. Provavelmente é Judas, o irmão de Tiago, que foi um líder da igreja, que foi martirizado, e que também era irmão de Jesus pela carne. Agora a gente entra no nosso segundo personagem, que são os destinatários da carta. A quem Judas, esse Judas que a gente acabou de ver, que é o autor da carta, a quem ele escreveu. Então, no verso 2, no verso 1, ele se refere a esses destinatários como aos que foram chamados por Deus. Então, é uma descrição, é uma identificação muito geral. Então, todos nós aqui fomos pessoas chamadas por Deus. Então, ele não especifica quem é esse irmão. E por isso, em certo sentido, essa carta é bem geral. Mas alguns comentaristas, pelo contexto da carta, pelo aquilo que a carta traz, e principalmente pelas diversas alusões ao Antigo Testamento, a personagens do Antigo Testamento, trata-se de um público judeu, de uma igreja, de uma comunidade com maioria judia.
Então, estes são os destinatários da nossa carta. Não são específicos, mas provavelmente trata-se de um público judeu, o público original da carta. Por fim, nosso terceiro e último personagem são os falsos mestres, que são aqueles a quem são mais discutidos ao longo da carta. E Judas se refere a ele como indivíduos que estão infiltrados no meio dos santos e, principalmente, eles estão infiltrados sem serem notados. E aí que está o perigo. Então, existe o perigo deles estarem dentro da igreja e, principalmente, o perigo da cegueira dos irmãos em relação a eles, porque eles não estão sendo notados. E, por isso, a importância de Judas escrever a esses irmãos. Ainda, esses falsos mestres, eles pregavam que a graça de Deus permitia ao crente levar uma vida imoral. E a gente vai perceber isso, que isso tem em relação com a heresia da antinomianismo, que é uma heresia relacionada com o gnosticismo, que foi um perigo, por exemplo, para a carta para Paulo e o público de Colossenses, o público de Colossos, na carta aos Colossenses. Além disso, esses falsos mestres, eles alegavam autoridade com base em sonhos. Então, isso se distancia da autoridade apostólica, que foram pessoas que conviveram com Jesus, e esses homens, eles falam que a autoridade deles para ensinar para a igreja, para pregar essa falsa doutrina, vem com base em sonhos. E, principalmente, Judas vai destacar que essas pessoas negaram a Cristo. E essa é uma característica muito importante para a gente perceber a distinção que Judas vai fazer. Essa aí, e principalmente o fato dele falar que nesses homens não habita o Espírito de Deus, uma característica muito importante para a gente distinguir entre aqueles que são falsos mestres, que são hereges, e aqueles que estão vacilando na fé. Então, Judas, ele vai trazer essa distinção. Esses homens aqui, eles negaram a Cristo, eles não têm neles o Espírito, mas os que estão vacilando na fé não são essas pessoas. Eles não negaram a Cristo ainda, eles ainda têm um Espírito, eles têm um Espírito no caso. Então, são pessoas diferentes que Judas vai tratar nessa carta. E aí, como a gente já viu no começo, o Carlos Oswaldo vai trazer três pontos que são destacados por Judas acerca desse personagem que é os falsos mestres, que são os falsos mestres. Primeiro, o caráter dele. Em relação ao caráter, ele traz que são pessoas ímpias, são escarnecedores, que é uma palavra bem forte, que talvez a gente não use muito no nosso dia a dia, mas que tem a ver com escarnecer outras pessoas, tem a ver com zombar, tem a ver com reduzir a nada certas pessoas. Além disso, como eu havia citado, eles são desprovidos do Espírito Santo. E, principalmente, eles desprezam a autoridade. E essa autoridade provavelmente está relacionada com a autoridade da igreja, com a autoridade da Bíblia, com a autoridade apostólica. Além disso, em relação às suas convicções, eles transformam a graça de Deus em libertinagem. Eles acreditam que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Eles negaram a Cristo, eles são antinomistas, eles rejeitam a ideia de entidades espirituais, provavelmente anjos e demônios, a existência deles, e eles negam também a segunda vida de Cristo. Falando um pouquinho sobre o que significa antinomista, é uma possível doutrina muito próxima do gnosticismo. O gnosticismo entendia que a vida material está separada da vida imaterial, então o espírito está separado da carne. Então eles enxergavam que a graça de Deus estava relacionado com o espírito, que era totalmente bom, não tinha nenhum erro. Já a carne era totalmente má. Então o espírito estava separado da carne, então são duas esferas diferentes. Então eles entendiam que eles podiam viver uma vida no espírito, na graça de Deus, frequentar as comunidades da igreja, mas ao mesmo tempo, já que a carne é má e o espírito não se relaciona com a carne, eles podem dar à carne o que ela merece, dar à carne o que ela busca. Então eles viviam uma vida imoral. E essa é basicamente o que eles entendem como antinomistas. E por fim, a conduta deles está relacionada com um pensamento mundano. Eles provocavam divisões dentro da igreja, e isso é um ponto principal para Judas, para falar o perigo que eles estão, que essa igreja está passando com eles em seu meio. Eles são arrogantes, isso é um ponto principal, principalmente por eles desprezarem a autoridade. Eles são sensuais, e ele vai falar muito relacionado com desejos perversos, com instintos,
e eles são gananciosos. Provavelmente aqui está relacionado com algum tipo relacionado a dinheiro. Então, eles deviam vender algum tipo de oferta, como a gente vê aí em muitas igrejas dos nossos dias. E daí, falando do que a gente já se referiu no começo, dentro da divisão da carta, Judas vai recapitular alguns exemplos no passado, para a gente entender mais ou menos o que ele está se entendendo por falsos mestres. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Então, perceba, a gente viu os personagens, a gente viu o autor, que é Judas, a gente viu os destinatários, e agora a gente está vendo sobre os falsos mestres, e aquilo que Judas vai falar sobre os falsos mestres. Então, ele vai trazer um padrão histórico, que está lá do verso 5 até o verso 7, e esse padrão histórico serve para demonstrar o erro dos falsos mestres, relembrando na mente desses irmãos, recapitulando na mente desses irmãos, ações pecaminosas de personagens e de histórias ao longo da história de Israel. E principalmente a sua condenação, a sua consequente condenação. E a expressão que reina nessa parte é: desejo lembrar a vocês do quê? Da incredulidade e da infidelidade de Israel, da rebelião dos anjos, da insubordinação dos anjos e da imoralidade de Sodoma e Gomorra. Então, essa expressão aí, desejo lembrar a vocês, quer dizer para a gente que Judas está trazendo à memória desses irmãos que Israel foi incrédulo e infiel, os anjos foram rebeldes e insubordinados, e Sodoma e Gomorra foi imoral, e todos esses foram condenados por Deus por seus pecados. Então, esse é o padrão histórico que Judas traz do verso 5 ao verso 7. E daí, no verso 8, logo em seguida, ele vai trazer a expressão: da mesma forma, então, assim como Israel foi incrédulo, os anjos foram insubordinados e Sodoma e Gomorra foram imorais, da mesma forma, os falsos mestres, eles têm autoridade com base nos sonhos, eles vivem de modo imoral, eles desprezam a autoridade, então eles são insubordinados, são rebeldes, eles zombam de seres sobrenaturais, eles são criaturas irracionais, isso daqui está ligado com os instintos, com os desejos que eles deixam, que eles fazem por cumprir, e principalmente eles agem segundo seus instintos. Então, ele deu o padrão, o padrão é incredulidade, como foi com Israel, é insubordinação, como foi com os anjos, e é imoralidade, como foi com Sodoma e Gomorra. Então, da mesma forma, esses falsos mestres, eles têm autoridade na cabeça deles, com base em sonhos, eles vivem de modo imoral, eles desprezam a autoridade da igreja, eles são irracionais. E aí, ele entra no ponto: que aflição espera a esses homens? Que condenação espera a esses homens? Deus vai julgar esses homens. E aí, novamente, e percebam que Judas gosta muito desses exemplos na história de Israel, ele vai trazer mais exemplos. Assim como, da mesma forma que esses homens estão agindo, eles estão trilhando o caminho de Caim. E para ter referência aí para o pessoal que não conhece a história de Caim, está lá em Gênesis 4. Caim foi aquele que matou Abel, o primeiro assassino da Bíblia, que revelou inveja em relação ao seu irmão e foi lá e assassinou. Então, esses homens, eles estão trilhando o caminho de Caim. Além disso, eles enganam os outros por dinheiro, e essa é a parte do ganancioso, como Balaão. E para quem não lembra, Balaão foi aquele profeta contratado por uma nação inimiga a Israel para profetizar contra Israel, mas ele não conseguiu. E até que, naquele ponto, uma mula, que era o animal que ele estava usando para se locomover, foi usada por Deus para falar com Balaão: desista de profetizar contra Israel. Você vai tentar profetizar, mas você só vai fazer bem, porque eu que estou no controle. Então, assim como Balaão foi ganancioso e enganou os outros por dinheiro, também esses homens estão enganando os outros por dinheiro. E principalmente, esses homens vão perecer em sua rebelião, como Coré. Para quem não lembra, foi uma ocasião na história de Israel em que quase um clã inteiro dos levitas, que são o clã de Coré, foi dizimado por sua rebelião. Isso está lá em Números 16. Então, são outros exemplos da história de Israel que o Judas está trazendo aqui para a gente entender o caminho desses falsos mestres.
Daí ele vai trazer, em relação à igreja agora, o perigo que são essas pessoas dentro da igreja. E ele vai usar outra expressão. Esses falsos mestres são como? Então ele vai trazer uma série de ilustrações sobre esses indivíduos para destacar que eles são perigosos, principalmente quando eles estão no meio da comunidade, participando das celebrações. E aqui ele traz, provavelmente, as primeiras celebrações ao nome do Senhor entre aquelas comunidades que se davam em casa, eram normalmente refeições que eles partilhavam, e o perigo que era ter esses homens dentro daquela comunidade, no meio dessa comunidade. E aí ele vai trazer algumas ilustrações. No livro do Carlos Oswaldo, para aqueles que têm acesso, ele traz uma tabelinha bem legal com essas são quantas? São 6 ilustrações do livro de Judas e a relação que tem com o proceder desses hereges. Mas, basicamente, ele vai falar, esses hereges, eles são como rochas submersas que fazem naufragar navios. Então, pensa lá no Titanic, só que em vez de estar o bloco de gelo gigante, ele está na superfície da água ali, sem ser visto. Então, o navio vai vir, e vai bater naquela pedra, né, naquela rocha, e vai naufragar sem muito bem saber o que aconteceu. Além disso, e eu estava conversando com o João, ele destacou essa parte, eles são pastores de si próprios. Então, se a Bíblia, por vezes, destaca os mestres dentro da igreja como pastores daquela comunidade, ele está falando, esses falsos mestres, eles são pastores de si próprios. Eles não estão nem aí para o que a comunidade está passando. Eles não querem ajudar a comunidade. Eles são pastores de si próprios. Eles governam os seus próprios atos. Além disso, eles são nuvens sem chuva, ou seja, eles aparentam ter alguma sabedoria, algo para acrescentar, mas quando você vai ver, eles não vão falar coisa com coisa. Eles são nuvens sem chuva, eles passam como se fossem regar a terra, como se fossem contribuir, mas eles são nuvens sem chuva. Além disso, eles são árvores sem frutos. Por mais que eles pareçam cristãos piedosos, que carregam a vida que dentro da ala espiritual, no entendimento deles, que pareça santa, eles são árvores sem frutos. Eles não levam, esses atos deles não vão levar frutos nenhum. Além disso, eles são ondas violentas no mar. E esse ondas violentas, ele destaca o fato das ondas espalharem aquela espuma pelo mar. E eles vão falar que assim esses homens vão espalhar as suas doutrinas, vão espalhar os seus atos como espuma dentro da igreja. E principalmente eles são estrelas sem rumo, eles não levam a canto nenhum. Então, o Judas usou alguns exemplos na história de Israel, usou Israel como exemplo, usou os anjos caídos, usou Sodoma e Gomorra, usou Caim, usou Balaão, usou Coré, e agora ele está falando de uma série de comparações, de ilustrações com fenômenos da natureza, com objetos do nosso dia a dia, para demonstrar o perigo que são ter esses homens dentro da comunidade. E aí, por fim, chegando já no verso 14, ele vai trazer a profecia, algumas profecias acerca desses homens. E principalmente vai se destacar que ele vai falar, esses homens que são dessa forma, que são tão perversos, que são tão escarnecedores, eles foram previstos. Não se surpreenda, eles foram previstos. E aí ele cita uma profecia de Enoque acerca do juízo do Senhor, no dia que o Senhor irá julgar, junto com os seus santos, todo mundo. Ele traz essa profecia que vai demonstrar que esses homens vão ser julgados. Ele lembra aos irmãos, principalmente que previram os apóstolos, e que no final dos tempos, nos últimos dias, surgirão homens que irão perseguir a igreja e que a igreja será atacada por falsos mestres. Então ele está demonstrando, esses homens, eles foram previstos por Enoque, nessa profecia aí que ele cita, e também pelos nossos apóstolos. Então eles não surgiram do nada. Então ele destaca por fim as características principais desses homens. Eles são zombadores, eles buscam satisfazer os seus próprios desejos, eles provocam divisões e eles não têm nele o Espírito. Então, são pontos principais que ele vai estar repetindo novamente. Esses homens são dessa forma. E aí, por fim,
já chegando na parte final da carta, ele vai trazer o proceder da igreja em relação a isso. E a expressão que se destaca aqui é que ele vai falar, ó, mas, apesar de tudo isso que a gente viu acerca desses homens, vocês são diferentes. Então, vocês têm que agir diferente. E aí, o Carlos Oswaldo traz essa frase. A consciência dos tempos turbulentos, dos tempos de heresia, em que viviam essa comunidade, exigia deles uma constância, um proceder constante na caminhada espiritual. E aí o Judas ele vai trazer uma série de ordens, de ações que aqueles irmãos deviam ter na vida deles, em contrapartida às heresias que estavam sendo pregadas. Ele vai dizer, ó, vocês devem edificar uns aos outros, vocês devem orar no poder do Espírito, se dedicar à oração, vocês devem se manter firmes, e esse ponto é principal, se manter firmes no amor de Deus e principalmente guardando a vida eterna prometida. Se esses falsos mestres, eles negavam a segunda vida de Cristo, o Judas está falando, vocês devem aguardar a segunda vida e a vida eterna prometida. E, principalmente, mantenham-se firmes no amor de Deus. Então, ele falou o proceder dos falsos mestres, e agora ele está falando, ó, vocês são diferentes, em vocês habita o Espírito, então vocês devem edificar uns aos outros, devem orar, devem manter-se firmes e aguardar a segunda vinda. E aí ele vai trazer agora, vocês agem dessa forma e para com os outros, vocês devem agir também de outra forma diferente. Vocês devem ter compaixão, isso é um ponto principal, com os que vacilam na fé. Você deve resgatar outros que estão perecendo e vocês devem ter misericórdia para com os que são desonrados, rejeitando o pecado que contamina a vida deles. E o Carlos Oswaldo ele traz novamente 3 divisões para essa parte. Perceba que o Judas ele parece gostar do número 3, que ele traz uma série de 3 exemplos, de 3 pontos a serem observados. Então, os que vacilam na fé são um tipo de pessoa, e a gente deve ter compaixão deles, a gente deve resgatar outros que estão perecendo, e a gente deve ter misericórdia para os que são desonrados. O Carlos Oswaldo destaca nesse ponto de desonrados aqueles que carregam a vida com pecado, que tem um pecado normalmente que está relacionado com o externo, com aquilo que a gente vê. E o Judas destaca um cuidado que a gente deve ter, ó. Vocês devem ter misericórdia com esses desonrados, mas tendo todo cuidado com o pecado que está na vida deles. Vocês não devem se contaminar com esse pecado. E isso é uma das aplicações que a gente tem como tirar daqui. A gente deve ter misericórdia, a gente deve ajudar o irmão que está em pecado, que está caminhando com algum vício, com algum pecado, mas a gente deve ter todo o cuidado para que esse pecado não contamine também a nossa vida, e nós não venhamos a ser contaminados pelo pecado dele. Então a gente deve amar o pecador e odiar o pecado. Então, até aqui tudo bem, né? A gente viu os personagens, a gente viu quem é esse Judas, a gente entendeu que é o filho de José e de Maria, provavelmente. A gente viu quem são os destinatários, que são provavelmente uma comunidade judaica, com maioria judaica, e que o Judas não se refere a eles, se refere de maneira geral. Isso a gente pode entender como uma carta geral também. E, por fim, a gente viu o proceder dos falsos mestres. A gente viu os exemplos que Judas traz na história de Israel, que se comparam e que os falsos mestres agem da mesma maneira, e que eles são perigosos para a igreja, que eles são como rochas que naufragam navios, que eles são nuvens sem chuva, são pastores de si mesmos. Mas os irmãos são diferentes. Os irmãos habitam neles o Espírito Santo. Então eles devem edificar uns aos outros, eles devem manter-se firmes no amor de Deus, eles devem orar no Espírito e eles devem aguardar a segunda vinda de Cristo. E principalmente ter compaixão dos que vacilam na fé, resgatar aqueles que estão perecendo e ter misericórdia dos desonrados. Aquela série de ilustrações tem alguma coisa a ver com o povo virtual de Judas? Tem alguma relação? Provavelmente são coisas que eram fáceis de serem entendidas por eles, tá ligado? Então, o fato dele citar navios, provavelmente aquela comunidade tinha em noção o que é andar de navio, o que é uma rocha submersa, o perigo que é uma rocha submersa para
um navio, e essa rocha submersa provavelmente é arrecife, coral, aquelas coisas assim que o navio passa, se estraçalha e vai cair. Então, essas ilustrações, provavelmente com chuva, com árvore, com pastor, também revela uma comunidade que tinha algum conhecimento agrícola, que estavam relacionados com o campo e tinham em sua mente esse tipo de coisa. E então são ilustrações que podem fazer a gente entender mais um pouco sobre os destinatários da carta. Mas eu acho que poderiam ser ilustrações diferentes a depender do público. Né? Paulo, que usa uma linguagem que sempre refere ao contexto do destinatário. Né? Uhum. Então eu fiquei pensando, será que o lugar do destinatário é um lugar chuvoso? É um lugar que é um porto, que recebe muitos navios em muito lugar? Pode ser também. Eu fiquei pensando uma coisa do tipo, assim, de uma forma interessante, o último exemplo que fala de estrelas errantes. Se você olhar aí o jeito que ele fala, quase que pode um cientista entender que é uma estrela sugada por um buraco negro. Uhum. Vai sem rumo. Ou seja, é um exemplo que exigiria uma sofisticação de entendimento. Né? Mas certamente eles entenderam que poderia se tratar de uma estrela que eles viram passando e que não soube para o lugar onde ela caiu também. É um cometa. Poderia estar relacionado a isso também. Mais algum comentário? Pessoal que está no online aí, alguma coisa a comentar? Temos 8 pessoas. E que 2 delas são a mesma pessoa, 3 delas são a Igreja Fonte. A Igreja Fonte está em peso aqui, né? Lá. Foi ótimo. Top. Pode... Você falou sobre aquele negócio lá que você comentou na semana passada. Ah, não, vai comentar agora, pô. Pontos a serem observados. A gente está chegando no final já e tem alguns pontos que a gente precisa observar e tem que manter cuidado e que provavelmente são pontos debatidos, são pontos destacados e comentados sobre esse livro. Primeiro, a data. Se vocês perceberam, eu não trouxe data até agora, a data que foi escrita a carta. A data é uma data também, como a gente já viu nas outras cartas, debatida. Então, existe uma data que tem relação com o fato de existir uma semelhança com o segundo Pedro, que a gente já vai ver, que é uma data mais antecipada, por volta do ano 68 até 75 depois de Cristo. Eu botei errado, né? Depois de Cristo. E também uma data mais tardia, por volta de 70 a 80 depois de Cristo. Isso provavelmente está relacionado com o fato dele se referir aos apóstolos. Lembrem-se do que previram os apóstolos. E alguns comentaristas entendem que isso está relacionado com o fato do ministério dos apóstolos estar chegando ao fim. E aí eles acreditam em uma data mais tardia, entre 70 e 80. Principalmente, existe uma semelhança na carta de Judas, grande parte do escopo da carta relacionada com 2 Pedro. E é quase muito parecido. Principalmente a parte 2, a parte do verso 1 do capítulo 2 até o verso 3 do capítulo 3 de 2 Pedro, é extraordinariamente semelhante com Judas. E aí, debate-se entre os comentaristas quem tomou emprestado o material do outro. Se você entender que a autoria de Pedro foi do próprio apóstolo Pedro, então você pode colocar uma data mais tardia para o apóstolo Judas, porque no caso, Judas pegou a carta de Pedro, e Pedro já teria morrido quando ele pegou esse material. Mas, se você acreditar numa data mais antecipada, e no caso, quem pegou emprestado de Judas foi Pedro, então você põe a data mais cedo aqui, entre 68 e 75, que daria tempo para Pedro ter tomado material emprestado de Judas. Ou, se você acreditar em uma outra autoria para 2 Pedro, você também pode pensar em outras datas. Então, existem esses pontos a serem observados. A data, que é discutida, e essa semelhança com 2 Pedro, de saber quem pegou emprestado o material do outro. Isso não é tanto um problema, o fato de um autor bíblico ter pegado o material do outro, porque o Carlos Oswaldo traz esse pensamento do seguinte, talvez Pedro ou Judas enxergou esse problema dentro da igreja,
tem esses falsos mestres, eles estão falando isso aqui acerca de levar uma vida imoral, e um membro da igreja, um líder da igreja, já trouxe uma recomendação. Por que não pegar essa recomendação e adaptar a minha carta destinada a essa igreja? Então, não há problema nisso, mas é discutido quem pegou o material de quem. É bom lembrar que o Obadias também tem isso. Sim. Tem, em relação com Jeremias. Obadias é muito parecido com Jeremias. Exato. Outro ponto, que foi o que eu falei semana passada, é o uso de literatura pseudepigráfica. Que é, basicamente, no verso 9, ele faz uma citação de a Assunção de Moisés, que é um texto pseudepígrafo, e nos versos 14 a 15, ele faz uma citação quase muito clara do livro de Enoque. Daí, a discussão do Carlos Oswaldo, ele traz isso, o fato do Judas ter citado esses textos diminui a canonicidade de Judas, ou seja, diminui o fato de Judas ser um livro inspirado, que está dentro da nossa Bíblia. Isso, pelo fato dele ter citado, nós devemos tirar esse livro, como foi muito discutido ao longo da história da igreja. E o Carlos Oswaldo acredita que, de forma alguma, isso subtrai a canonicidade de Judas. Por quê? E ele vai trazer algumas justificativas. Primeiro, Paulo, ele cita em textos como de 1 Coríntios 13, se eu não me engano, Atos 17, ele cita poetas e filósofos gregos, como Judas está citando aqui, por exemplo, o livro de Enoque. E, além disso, Paulo também traz uma referência não bíblica de mágicos egípcios que se opuseram a Moisés. Então, Paulo também faz esse tipo de referência de literatura que não está dentro da Bíblia. E o uso desses autores bíblicos, dessas literaturas, por esses autores bíblicos, não necessariamente torna essa obra que foi citada como inspirada ou como canônica. Ou seja, o fato do autor bíblico ter citado essa obra não faz dela uma obra a ser acrescentada na nossa Bíblia. E aí a gente pode ver essa discussão ao longo da história da igreja. Por exemplo, com alguns livros que foram acrescentados, por exemplo, na Septuaginta, que não estão na nossa Bíblia. Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento, em que alguns livros que são do período interbíblico, que faziam parte da literatura hebraica, judaica, que foram acrescentados no Antigo Testamento, e que, por exemplo, estão dentro da Bíblia Católica. Isso é uma discussão acerca de cânon. Mas o fato de Judas citar isso, e o fato da gente ter Judas na nossa Bíblia, não faz, ou não coopera para o fato da gente acreditar que, por exemplo, o livro de Enoque deveria estar escrito aqui. Existe uma probabilidade muito pequena de, por exemplo, o livro de Enoque ter citado Judas, tá? Porque a autoria do livro de Enoque não foi uma pessoa só, é chamado de autoria composta, são pessoas escrevendo ao longo da história. E, por exemplo, o livro de Enoque foi finalizado no século II, caso Judas já tenha morrido e, enfim, já tinha passado o livro de Judas. Mas é bem improvável que isso tenha acontecido e que sim, Judas citou o livro de Enoque e a gente viu que não há problema nisso. Então, esses foram os pontos a serem observados, pontos destacados. E aí a gente entra nas nossas conclusões, faltando 2 minutos para a nossa hora. Primeiro, desde seus primórdios, a igreja cristã sofreu com ataques externos e ataques internos. Ataques externos, perseguições políticas, principalmente durante o governo de Roma, e durante o tempo que Roma foi contrário à igreja, que perseguiu a igreja, então eram perseguições externas, mas também, como a gente está vendo aqui, perseguições internas, de dentro da igreja, surgindo de dentro da igreja sem serem notados, infiltrados. São as falsas doutrinas, são os falsos mestres no meio da igreja. Então, desde seus primórdios, a igreja sofreu com perseguições externas e com ataques internos. Além disso, como o Carlos Oswaldo destacou, a defesa da fé, que isso não se deve também a somente aqueles irmãos, mas de nós hoje, exige vigilância e exige obediência. Vigilância para com os que estão em nosso meio, para com aqueles que nós estamos lidando em nossos cultos, em nossas refeições, e que aquilo com que eles têm acreditado, as suas convicções, o seu caráter,
mas também obediência da nossa parte em buscar obedecer, em buscar proceder segundo a palavra do nosso Senhor. E esse fato de vigilância não significa que a gente deve estar a todo momento olhando para o nosso irmão, para aquilo que ele está fazendo, para aquilo que ele está pensando, para aquilo que ele está falando. Mas exige de nós vigilância para com aqueles que nós entendemos que são falsos mestres, que são hereges e que estão infiltrados na nossa igreja. Isso não significa na nossa igreja local, mas, por exemplo, na nossa igreja enquanto nação, na igreja brasileira. Além disso, a contemporaneidade das falsas doutrinas. Se a gente viu que a doutrina defendida pelos falsos mestres era aquela doutrina que eles acreditavam na separação entre o sacro, entre o espiritual e o material, entre o sacro e o profano, entre a carne e o espírito, isso também ocorre hoje em dia de outras formas, e a gente consegue perceber isso numa cosmovisão secular, ou seja, na forma de pensar do nosso mundo, em que muitas vezes as pessoas, tudo bem na mente delas, elas frequentarem a igreja, elas participarem de cultos, elas ceiarem com a igreja, e ao mesmo tempo elas terem os prazeres carnais e elas darem vazão aos desejos do seu corpo, porque para elas isso faz sentido, para elas existe essa separação entre o corpo que deseja a libertinagem, tem desejos perversos, e o espírito que está relacionado com outra coisa. E a gente percebe que a visão bíblica é diferente, que essas coisas estão muito bem unidas, muito bem entrelaçadas, e a gente tem uma relação muito próxima entre o espírito e entre a carne. Então, essas doutrinas, por mais que tenham sido combatidas no primeiro século, elas continuam até hoje, só que de formas diferentes. Eles não pregam necessariamente um antinomianismo, e nem um gnosticismo puro, mas são cosmovisões diluídas no pensamento secular. Além... Fala aí. Foi um parasita, né, ao longo do tempo da igreja, sempre esse desenvolvimento tem um fragmentozinho assim, parece, que estava impregnado na história da igreja. Uhum. E também, como eu havia destacado no começo, a distinção que Judas faz entre aqueles que são apóstatas, aqueles que são hereges, e aqueles que estão vacilando na fé. E Carlos Oswaldo traz aqui o termo duvidoso. São aqueles que estão em dúvida na fé. Nós devemos rejeitar os falsos mestres, os hereges no nosso meio. Isso não significa que a gente deve... Chega um aí, a gente deve mandar ele para fora. A gente não deve aceitar ele dentro da nossa comunidade, ele não deve participar da ceia, ele não deve fazer parte da nossa igreja, porque ele é um apóstata, ele é um herege. Mas aqueles que são duvidosos na fé, aqueles que vacilam na fé, nós devemos resgatar, nós devemos ter misericórdia e compadecer-se desses irmãos que são fracos na fé. Então, tenha em mente essa divisão é importante, para a gente não chegar no nosso irmão que está vacilando na fé e escanteá-lo e rejeitá-lo, porque acreditamos que ele negou a Cristo. Não, a gente deve ter noção daquilo que a diferença entre negar a Cristo e ter dúvidas na fé, e o proceder entre cada um, ter misericórdia, ter compaixão, resgatar aqueles que estão perecendo, mas com todo o cuidado em relação ao pecado que ele está vivendo, para que esse pecado também não nos contamine. Então, essas são algumas conclusões e aplicações do livro de Judas. Por fim, algo que a gente discutiu com João, a semelhança entre Judas e outros livros que a gente já estudou. Como a gente viu com Obadias, que foi o nosso primeiro livro, é muito necessário a gente entender o contexto do Antigo Testamento, para a gente compreender o texto bíblico. Se a gente pegasse o livro de Judas como um papiro isolado, e a gente fosse tentar ler sem o conhecimento do Antigo Testamento, a gente não entender que incredulidade de Israel, como é que Israel, o povo escolhido, e ao mesmo tempo ele foi um povo infiel, ele foi um povo incrédulo. Quem são esses anjos caídos que ele está se referindo aqui? Todos os anjos caíram, como assim? Quem foi Sodoma e Gomorra? Quem foi Caim? Quem foi Balaão, Coré? Então, existe um contexto, principalmente em Judas, que a gente entende, e que provavelmente foi um público judaico, da necessidade de entender o Antigo Testamento. A necessidade de a gente ter o contexto do Antigo Testamento, passagens do Antigo Testamento em nossa mente, para a gente entender nos detalhes aquilo que o texto bíblico está nos trazendo. Além disso,
como o João destacou, também existe essa dificuldade com textos muito parecidos, tanto em Obadias, em relação a Jeremias, como em Judas, em relação a 2 Pedro. Além disso, o tema de defesa na fé, de vigilância como é que chama? De acusação contra os falsos mestres, também se encontra em 2 João, que ele vai destacar o fato de existirem falsos mestres dentro da igreja e a necessidade de se vigiar em relação a eles. E, por fim, aquilo que a gente tentou trazer ao longo desses 5 domingos, né? É a importância dos pequenos escritos, que não é o fato de um texto como Judas, que tem 25 versículos, ser um texto pequeno, não significa que ele não é importante para a nossa compreensão das Escrituras, não é o fato dele ter um nome tão peculiar na palavra de Deus, né, como o livro de Judas, que quando eu era menor eu não entendia porque tinha um livro com o nome Judas na Bíblia, se Judas foi quem traiu Jesus, mas a importância desses textos pequenos para a compreensão das Escrituras. 2 João, 3 João, Filemon, Obadias, Judas, são textos que, apesar de pequenos, trazem lições preciosas para a nossa vida, preciosas em relação, por exemplo, à hospitalidade, preciosas em relação à aliança de Deus dentro da história de Israel, como foi o caso de Obadias, e também em relação a outros povos, por exemplo, em relação a Edom, como em Obadias. A importância da gente ser vigilante com os falsos mestres, de defender a fé e também de cuidar daqueles que estão vacilando na fé. Senhor nosso Deus, Deus Pai Celeste, nós te agradecemos pela preciosidade da tua palavra, como é rico estudá-la, mesmo com esses textos pequenos. Obrigado pela oportunidade de fazermos esses estudos ao longo desses domingos. Que o Senhor possa estar nos orientando, nos dando sabedoria para te compreender cada vez mais. Por isso queremos te agradecer e te louvar em nome do seu Filho, Jesus.